Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Questionador. Peço desculpas aí pela ausência e somente estou retornando por conta da solicitação de diversas pessoas para que eu emita uma opinião a respeito do que está acontecendo nas divulgações do Greenwald, a respeito da Vaza Jato, suas repercussões. Ou seja, o pessoal está pedindo a minha linha interpretativa e eu estou aqui para emitir essa opinião. Quero mandar também um abraço para todas essas pessoas que me pediram que eu fizesse um vídeo a respeito, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um roteirozinho aqui, então se vocês me virem desviando o olhar, porque como eu preciso contextualizar essas ideias, então se faz necessário, obviamente, que eu analise isso aqui do ponto de vista organizado, né? Pois bem, quem acompanha os vídeos do meu canal durante esse tempo todo que eu estou aqui, com relação à Operação Lava Jato, eu tenho algumas críticas bem pontuais. E essas críticas têm a ver, principalmente por conta dos perigos econômicos dessa operação, porque, afinal de contas, muita gente diz, o PT destruiu a economia, mas eu já tenho outra opinião. Eu acho que, na verdade, a Operação Lava Jato em si, ela faz parte de um processo de poder, né? Por mais que nós saibamos que corruptos foram pegos, que situações de desonestidade existiam, mas às vezes é preciso você enxergar uma coisa de uma forma mais ampla. E pouco a pouco, alguns empresários estão se apercebendo disso. O próprio João Saad, da Band, que foi defensor da Lava Jato, que defendeu diversas dessas coisas que estão por aí, agora começam a se aperceber do prejuízo que isso tudo trouxe para a economia brasileira. Isso desemprega, isso retrai o investimento e mina a nossa credibilidade e torna nossos ativos bem mais baratos diante do mundo, tá? Mas vamos começar a contextualizar isso tudo no segundo aspecto, que eu já falei, dos perigos da operação em si. Vamos agora nos ater à questão do Lula, tá? Fantástico. Então, o que é que acontece? Muitas coisas aconteceram com relação ao Lula que me colocaram com o pé atrás. Por exemplo, a prisão coercitiva do Lula sem muita necessidade. Depois veio a divulgação, né? Antes disso veio a divulgação do áudio de Dilma e Lula. Ali foi uma coisa extraordinariamente grave, que é inclusive isso, porque o Moro, ele não precisava abdicar da magistratura para assumir o ministério. Mas é muito perigoso a gente perceber que talvez o Moro não tivesse saída. Se ele permanecesse na magistratura, mesmo como pedindo licença sem remuneração, ele poderia ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque o que o Moro fez foi extremamente grave, muito grave, aos olhos de quem entende um pouco de direito. Então, consequentemente, para fugir disso, e ele realmente fugiu porque ele não é mais magistrado, então existia e existe a possibilidade, inclusive, dele ser indicado no futuro para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo tem a ver com uma alternativa que faria com que o CNJ não se desgastasse diante da população e que o Moro encontraria guarida dentro de um governo com muitas ideias com as quais ele compactua, visando, obviamente, chegar lá frente no poder. Então, vamos lá. Então, queria voltar ao caso Lula, indicando uma série de procedimentos em comum, a prisão coercitiva, a divulgação dos áudios de Dilma e Lula, às vésperas de uma grande manifestação. A gente tem que lembrar disso, que inclusive isso deu gás para essa manifestação.
E fora isso, a celeridade, que muita gente, não, a justiça deve ser célere. Eu até concordo que a justiça deve ser célere, mas quando existe uma isonomia, quando existe uma distribuição igual para todos. A pressa para julgar Lula, convenhamos, foi uma coisa bem estranha. E o posicionamento, a gente tem que entender que o posicionamento de primeira e segunda instâncias, né, são fundamentais para delimitar aquilo que a terceira e quarta instâncias, no caso o STJ e o STF, poderiam analisar. Então não pensem que o STJ e o STF irão analisar todas as questões processuais. Eles têm limites e aqui não cabe discorrer sobre cada um desses limites. Mas é importante que você saiba que existem limites onde o STJ e o STF podem atuar. Inclusive essa questão do habeas corpus, que o Supremo está julgando a respeito de Lula, onde nós já sabíamos que o Fachin e a Carmen iriam manter seus votos, né? e que o Lewandowski e o Gilmar iriam votar a favor de Lula, e a grande incógnita era exatamente o Celso de Mello. E o Celso, ele deixou ainda mais incógnitas. O seu voto, ele entendeu, pelo menos ele concluiu, que é possível que essas questões sejam melhor analisadas adiante. Ele não está antecipando o voto dele e restou uma brecha muito grande para as pessoas adivinharem qual será o voto do Celso de Mello, que será fundamental para definir se vai se anular toda a Lava Jato, ou pelo menos parte da Lava Jato com relação ao Lula, porque se anula o processo do Lula, acreditem, vai abrir um espaço gigantesco e com razão para questionar diversos processos, inclusive de corruptos. Então, por favor, você que está me assistindo aí agora, não tente responsabilizar os ministros pelos erros que cometeram Dallagnol e Sérgio Moro. Se eles se olharam e namoraram no processo, se eles conversaram demais, isso quebra a questão da parcialidade. Eu já chego nisso, né? E nesse aspecto, a gente tem que sempre lembrar, antes de partir para o passo adiante, a gente tem que sempre lembrar daquele debate, daquela conversa entre o Romero Jucá e o Sérgio Machado, que abrangia na questão do impeachment, que estava tudo conversado com os militares, com o Supremo, com tudo, ou seja, que existiria um grande acordo nacional. Nós não sabemos a extensão e complexidade desse acordo, mas nós já temos bons indícios de que foi algo muito sujo. Mas vamos lá. Voltando um pouco, antecedendo um pouquinho essa ideia dessa crise que está se manifestando na Vaza Jato, a gente tem que lembrar que após 2007, 2008, com a crise dos derivativos americanos, houve um choque na economia e muita coisa ficou desgastada. Curiosamente, já em 2011, existia uma movimentação muito grande de espionagem, de ataque a diversas economias, especialmente no Oriente Médio, onde houve a Primavera Árabe. Muitos especialistas dizem que isso tudo foi patrocinado pela CIA, pelos Estados Unidos, e essa Primavera Árabe derrubou diversos governos. Tentou-se, obviamente, atacar diversas outras situações, inclusive depois veio a espionagem na Petrobras, nós temos que lembrar isso. Dilma ficou de mal de Obama. E, curiosamente, pouco tempo depois dessa espionagem americana na Petrobras, surgiu o quê? As denúncias de corrupção dentro da estatal. Disseram que a origem foi outra, mas, pessoalmente, eu não acredito nisso. Eu acho que tudo que aconteceu decorreu exatamente dessa espionagem americana na Petrobras. E muitas provas, por sinal, caíram do céu. Muitas
situações vieram e que permitiu-se fazer um ataque a essa instituição, a Petrobras, e diversas outras entidades, né, foram atacadas, setores econômicos foram atacados, e a economia brasileira, por conta desse ataque, especialmente a construção civil, esses setores acabaram perdendo milhões de empregos. Então, é preciso a gente contextualizar isso, especialmente porque um dos grandes interesses norte-americanos eram no pré-sal brasileiro. E, além disso, tem a questão da morte do Teori Zavascki, né, que era um juiz muito linha dura com relação ao que estava acontecendo, o que o Moro estava fazendo, e convenientemente ele acabou morto em um acidente. Inclusive o Glenn disse que, pelo menos num Twitter que eu li atribuído a ele, não sei, me perdoem se for falso, mas diz que vai ser revelado o esgoto da Lava Jato, ou seja, no comportamento de diversos procuradores em relação à morte de Teori Zavascki. Então vamos aguardar se realmente há verdade nisso ou não. Inclusive, sobre a morte do Teori Zavascki, teve um fato até engraçado, que eu, com um ano de antecedência, eu antecipei o laudo da perícia que seria feita a respeito das causas do avião. Eu havia dito que o laudo seria... eu tenho documentado isso em vídeo, né, que haveria aquela confusão espacial, esqueci o nome agora, né? Desorientação espacial, ou seja, que esse seria o laudo, um ano de antecedência. Coincidentemente, saiu o laudo divulgando que houve desorientação espacial. Eu receio, e aí, logicamente, eu estou entrando no campo da teoria da conspiração. Eu entendo que exista alguma maneira de manipular aparelhos induzindo pilotos a erros. Pelo menos foi essa minha suspeita levantada na época. E, curiosamente, foi isso que aconteceu também com o avião do Eduardo Campos, então candidato à presidência da República. Mas, vamos lá. E qual é a minha opinião a respeito dessa vaza-jato? No grupo Political Talks, do qual eu participo no WhatsApp, inclusive quem me convidou foi o meu amigo Ali, né? Eu demonstrei uma certa impaciência e uma certa insatisfação com tudo isso que está acontecendo, pelo menos com o que o Glenn anda divulgando. E há um certo perigo no formato das denúncias do Glenn. E por que há um certo perigo? Porque o Glenn alega que alguém entregou para ele informações que foram atestadas a autenticidade, pelo menos das conversas realizadas entre jornalistas do Instituto como Folha de São Paulo com procuradores, né? E eles verificaram que havia autenticidade dessas conversas. Mas nada implica que as demais conversas, e aí é uma crítica que eu faço, possam ter sido adulteradas. Antes de mais nada, qual é a minha opinião sobre esses textos? Olha, eu, pessoalmente, acredito na integridade desses textos. Se isso aconteceu de fato, como estão evidenciados nos áudios, nas conversas, o processo é nulo de pleno direito. Porque, em princípio, em tese, induziria a erro o próprio tribunal que julgou o processo. E poderia contaminar isso, obviamente, nas demais instâncias, como STJ e STF. Então, processos assim têm que ser rechaçados pela sociedade, porque quando você usurpa a lei, maltrata a lei para querer defendê-la, você, na realidade, está se tornando um criminoso e pode estar colocando na cadeia gente que não mereceria estar lá ou não. O importante é que vícios processuais têm sido rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores do país. Então, se existe esse tipo de coisa identificada, obviamente isso teria de ser rechaçado. Mas por
que eu digo que isso é perigoso? Porque no futuro, se o Glenn Greenwald não apresentar alguma coisa mais convincente, ele diz possuir áudios, diz possuir vídeos e diz possuir outros documentos. Então, Glenn, para o bem da democracia que você diz defender, divulgue logo isso. A oposição a você, ou seja, as pessoas do governo, elas têm razão quando elas te criticam. Por quê, Glenn? Porque se você não divulga isso, você está abrindo um precedente muito perigoso de que outros meios de comunicação não tão lícitos, como você até citou na sua própria entrevista lá, na sua audiência lá no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça, Constituição de Direitos Humanos, né? Na Comissão de Direitos Humanos, como você mesmo atestou, você quer proteger a sociedade, mas acaba desprotegendo a mesma, porque outros meios não tão lícitos poderão pegar informações, dizer, olha, eu recebi isso, vou condenar fulano e tal, porque você destrói moralmente essas pessoas. Então, se você tem áudios, se você tem vídeos, você tem a obrigação de construir algum trabalho jornalístico em cima desse material. Porque, caso contrário, se você vai ficar somente nessa de divulgação de conversinhas, vai chegar um determinado momento que a própria sociedade vai encher o saco e vai te criticar. Então, eu acho que você está perdendo time. Se essas provas realmente existem e se elas são robustas, você tem que apresentá-las o quanto antes. Você diz ter uma parceria com a Folha, com o Reinaldo Azevedo e com outros veículos que estão se aproximando, com a seção do antagonista, como você mesmo disse. Então, se você tem esse material, e não divulgá-lo agora, nesse momento, você está prestando um desserviço à sociedade. E eu faço essa crítica de peito aberto. Porque não adianta você estar com essa historinha, essas conversas, porque isso já foi questionado. E nós estamos lidando, Glenn, por mais que eu acredite na autenticidade do material que você possui, mas nós estamos lidando com a sociedade que elegeu um cara que apoia torturadores, né? Que defende um presidente, a sociedade defende um presidente que patrocina, ou pelo menos elogiou milícias, que aceita com passividade essa questão do Queiroz. E nós estamos lidando com pessoas que elegem, por exemplo, um Alexandre Frota, com uma larga votação, que botam um sujeito como Kim Kataguiri, com altíssima votação. Então, presta bem atenção, Glenn. Tu está fazendo bobagem. E eu faço essa crítica de coração aberto. E sei que, se ficar somente nessa questão de conversas atribuídas, você pode até atingir moralmente o Sérgio Moro. Mas está muito longe de destruí-lo, né? Inclusive, você diz que tem conversas, né, que esses áudios e vídeos, diz para uma deputada que está lhe questionando, que ela vai se arrepender de ter pedido esses áudios. Então, o que eu faço, Glenn? Se você já teve acesso, você já pode contextualizá-lo, não há por que você achar que está numa estratégia correta. Você vai perder apoio da sociedade se não fizer isso logo. Isso é só uma crítica, tá? Agora, repito e reitero, eu acredito na autenticidade dessas conversas. Elas não se afastam daquilo que eu já tenho divulgado aqui. Pessoalmente, eu acho esse material totalmente desnecessário para provar a parcialidade do Moro. E, aliás, para provar a parcialidade de todo esse processo. Lembram quando o Moro saiu das férias para tentar anular a decisão do desembargador do tribunal? Lembram quando o Moro saiu de férias para divulgar um material, para derrubar uma decisão do Faveto, né, lá do tribunal do TRF4? Né?
Isso é mais do que um juiz deveria fazer, tá? Então, por último, sobre os ratos, né? Pobre dos ratos, a gente está contextualizando esses ratos como os grandes responsáveis por tudo que está aí, quando na verdade as montanhas não irão parir nenhum rato. Os ratos já existem e pobre dos ratos, eles tentam apenas lutar pela sobrevivência. Os ratos e ratazanas. É que existem seres humanos e não ratos que efetivamente, viu, Moro, estão destruindo alicerces do processo democrático. E nós temos que estar vigilantes, porque a pergunta que eu sempre fiz: quem fiscaliza o fiscal? Muito obrigado a todos por assistirem a esse vídeo. Quaisquer outros comentários, estou aberto aí a vocês criticarem. E no mais, valeu!